Fala galera, trazendo aqui uma questão que caiu no Enem de 2020 e também para aproveitar e a gente abordar como é formada a nossa bandeira nacional. Vamos lá. Então acompanha aqui comigo galera, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, beleza? Então, trazendo essa questão aqui, galera, para aproveitar e a gente discutir sobre como é formado a nossa bandeira nacional. Acompanha aqui comigo. A questão trouxe o seguinte, lembrando que aqui ela foi uma prova do Enem de 2020. Eu peguei aqui o caderno amarelo, que nos trouxe o seguinte texto, a questão é do número 148. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculo das dimensões, será tomada por base a largura. Então, ele vai partir ali do tamanho da largura da minha bandeira. Dividindo em 14 partes iguais, sendo que cada uma dessas partes, que eu saí dividindo a minha largura, cada uma das partes que eu dividi ali, mas claro que de tamanhos iguais, ele vai chamar de medida ou módulo. E os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Esses 3 passos que estão aqui seguem a ideia dessa medida ou módulo que a gente acabou de encontrar. Então, primeiro ali ele coloca: o comprimento será de 20 módulos. Depois, a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. E o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. Então, aqui é o que está descrito na lei e como a gente deve representar a nossa bandeira. Mas fica um pouco confuso. Então, eu vou trazer aqui uma animação para a gente entender melhor essa parte. Acompanhe aqui comigo. Então, vamos lá. Antes da gente começar, galera, a gente tem que ver aqui do lado que quais são as formas geométricas que a gente tem na nossa bandeira. Então, primeiro de todas, a gente tem aqui um retângulo verde. Em seguida eu tenho um losango amarelo e, por fim, um círculo azul. Como ele descreveu lá, mas vamos entender aqui como eu monto a minha bandeira. Primeiro de tudo, eu vou pegar a minha largura e dividir em 14 partes iguais. Independente de qual seja o tamanho da minha largura, vou dividir em 14 partes iguais. O tamanho de uma dessas partes é o que ele chamou lá de módulo ou medida, como a gente está colocando ali no texto. Então, a partir desse um módulo, aí eu vou encontrar todas as outras dimensões. Para eu encontrar o meu comprimento, eu vou dividir em 20 módulos. Ou seja, eu vou ter aquele um módulo, eu vou ter ele se repetindo 20 vezes. Então, as dimensões do meu losango, ele tem 14 módulos de largura por 20 módulos de comprimento. Então, sempre para a nossa bandeira, o comprimento tem que ser o nosso maior lado. Lembra disso daí que a gente vai precisar mais na frente. Em seguida, para a gente formar ali o nosso losango, a parte amarela. Primeiro erro que às vezes a gente tem na mente, na hora que a memória falha, é imaginar que esse losango ele é encostado, ele está na beirada ali do retângulo. Não, ele tem uma distância e justamente essa distância é o que está lá descrito na lei, que essa distância ela é de 1 módulo e 7 décimos. Então, cada um dos vértices ali, cada uma das quinas do meu losango, ele tem 1,7 módulo, 1 módulo e 7 décimos de distância da minha borda, beleza? E por fim, para eu encontrar ali aonde vai ficar o círculo, eu traço as diagonais do meu losango, encontrando ali o centro, aonde elas se tocam. E a partir desse centro, eu coloco o meu círculo. Então, nota lá que o encontro das diagonais é justamente o centro do meu círculo. E o tamanho do raio desse círculo, lembrando que o raio ele sai do centro do meu círculo e vai até a extremidade dele. Esse raio ele tem que ter o tamanho de 3,5 módulos, ou seja, 3 módulos e meio. Beleza? Então assim é formada a nossa bandeira. Agora
Vamos voltar lá na questão, agora que a gente já tem uma visualização melhor dela. Então, seguindo aqui com a nossa leitura, galera. Agora que a gente entendeu como é que é montada a nossa bandeira, vamos terminar a leitura continuando a partir desse ponto. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei número 5.700. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e disposto de corte de tecido verde de 180 por 150 centímetros, como a gente viu ali na leitura e no nosso desenho acima. A maior parte tem que ser o meu comprimento. Então, daqui eu já posso identificar que a minha largura vai ser 150 centímetros e o meu comprimento é o 180. E como a gente viu tanto no texto como na montagem que a gente viu ali há pouco, o comprimento, já que ele é o 180, o meu comprimento tem que ter 20 módulos. Como que eu vou encontrar o tamanho desse um módulo? Basta dividir. Eu vou fazer ali 180 dividido por 20. Eu posso simplificar, tirando aqui um zerinho. Eu tenho 18 dividido por 2, ou seja, cada módulo ele vai ter o tamanho de 9 centímetros, certo? Então eu encontrei o tamanho de um módulo, beleza. A partir disso eu posso formar tanto o losango como o círculo, mas vamos entender o comando da questão, né? O que ele está pedindo para a gente. Seguindo a leitura ali, amarelo, o quanto baste, ou seja, o quanto precisar. Deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Então a gente já encontrou ali, a parte do tecido verde, o maior tamanho que a gente vai ter. Agora a pergunta direta, o que ele está pedindo para a gente? O comando da questão. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Ou seja, eu quero um quadrado em volta aqui do meu círculo, porque a partir desse quadrado, o menor tamanho possível, eu vou recortar a minha bandeira. Na verdade, eu vou recortar o meu círculo central. Então, o que eu tenho que notar aqui? O seguinte, a gente sabe que do centro até a extremidade do meu círculo é o módulo, na verdade é o raio, né, perdão, e esse raio, como a gente tem aqui no ponto 3, ele tem que ter 3,5 módulos. Então, se o raio tem esse tamanho, o meu diâmetro são 2 raios. Então, aqui eu vou ter do outro lado outro 3,5. 3,5 mais 3,5, eu tenho um total, então, de 7. 7 módulos. E esses 7 módulos é exatamente o tamanho do lado do meu quadrado. Então, se cada módulo tem 9 centímetros, para eu saber o tamanho do meu quadrado, basta fazer, então, 9 vezes 7. E a gente tem aqui 9 vezes 7, 63 centímetros. Não precisei achar nada em relação ao losango, porque não era o comando da questão, não era o que ele estava pedindo para a gente. E 63 centímetros, a gente tem como gabarito aqui o item D. Certo? Então, uma questão ali que parecia a parte da interpretação difícil, a gente viu que a parte dos cálculos super tranquilo, e além disso, a gente aprofundou aqui um pouco e viu sobre a formação da nossa bandeira, né? Que eu não posso desenhar a bandeira nacional de qualquer forma. Existe lei sobre isso, a gente tem que respeitar e seguir o que foi padronizado, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula, um próximo vídeo, um próximo exercício. Até lá!